faz alguma coisa se tornar um vício? Você gosta muito de café? De chocolate? Isso quer dizer que você é viciado? Eu sou o Venedays e a resposta para essa e mais perguntas a seguir. E se você também está doente de Brasil, não está sozinho. Vem. Para começar, tem muitas formas da gente olhar para a questão do uso abusivo de alguma coisa. Desde as formas mais moralistas, tipo gula é pecado, até as mais nihilistas, porque se nada faz sentido e nada importa, foda-se, vamos só aproveitar o momento e curtir uma festinha. Mesmo dentro do pensamento científico, a gente tem várias formas de entender esse fenômeno. Eu vou trazer para vocês uma delas, que é a forma que eu aprendi a partir dos meus estudos, da minha especialização, da minha pós, que foram nessa área, além de ter trabalhado em instituições que lidam com essa problemática. Essa não é a única forma, mas é a que, para mim, melhor funcionou para compreender o fenômeno dos vícios ou das adicções. A minha visão parte da leitura de autores, e eu vou citar aqui alguns, mas não são os únicos. Eu vou falar do professor Décio Gurfinkel, do Pedro Santi, da Teresa Endo e de autores como Claude Olivenstein e David Cohen. Tá, mas então o que é o vício? Para começar, a gente aqui vai chamar de adicção e não de vício, tá? É uma questão terminológica, mas a partir de agora nós vamos nos referir ao fenômeno como o fenômeno adictivo ou as adicções. A adicção, então, para nós, vai ser quando se estabelece uma relação na qual o sujeito deixa de ser sujeito que faz uso de um objeto, ele passa a ser um objeto usado por outro objeto. O adicto não tem mais escolha, ele é usado por seu objeto adictivo, não o contrário. É a cocaína que usa o sujeito. Sabendo disso, a gente vai chegar na conclusão de que não existem objetos adictivos por excelência. Qualquer coisa que tenha o potencial de se tornar um sujeito, invertendo essa lógica e podendo comandar a vida da pessoa em questão, tem o potencial, portanto, de se tornar um objeto adictivo. Droga, álcool, sexo, algum relacionamento, jogo, comida. Escolha sua droga. Todo objeto adictivo pode e provavelmente vai começar como um objeto de prazer. Eu quero aquilo porque é legal, porque é gostoso, porque me dá prazer. Mas a relação muda e o prazer passa a ter status de necessidade. Não é mais eu quero, é eu preciso. Se torna assim uma neo-necessidade. A gente vai ter 3 dimensões da relação com esse objeto adictivo que a gente vai considerar aqui para efeito de entender o fenômeno da adicção. São elas as dimensões química, social e psicológica. Para a gente falar da dimensão química, é preciso começar falando do óbvio. Só tem potencial de se tornar um objeto adictivo alguma coisa que te dá prazer, que seja gostoso. E é nisso que o vício já vai se diferenciar, por exemplo, da compulsão ou da impulsividade, que não necessariamente tem a ver com prazer. O que acontece é que quando a gente faz alguma coisa gostosa, o nosso corpo libera substâncias que são interpretadas como prazer. Em geral, a gente está falando aqui das endorfinas, da dopamina, da serotonina e da oxitocina. Nossas células do cérebro, os neurônios, têm na sua estrutura receptores para essas substâncias que são liberadas. De forma que, quando a substância se encontra com o receptor, o corpo entende aquilo como que gostoso. Aqui a gente já tem 2 questões. A primeira é que algumas substâncias liberam muito mais hormônios de prazer do que outras. Outra coisa é que algumas pessoas têm mais receptores dessas substâncias ou eles são mais eficientes em receber essas substâncias do que outras pessoas. Essa segunda questão é parte do porquê a gente vai falar que as adicções têm uma carga genética relacionada a si. A primeira dimensão, então, é a química. É a única? Não. O fato do potencial adictivo químico de uma droga não ser a única dimensão é o que justifica não adiantar a gente simplesmente separar um sujeito de seu ambiente, achando que acabou a droga, acabou o uso, já era, o cara tá limpo e nunca mais vai acontecer nada, ou enfim, considerar que isso é a melhor solução é no mínimo ingênuo. No mínimo. A segunda dimensão é a social.
E a gente vai se perguntar que lugar aquela substância ou ação ocupa na sociabilidade do sujeito. Um ambiente em que se vive faz uso frequente, incentivado de alguma determinada substância? O exemplo clássico disso é o cigarro, né? O fumódromo do ambiente de trabalho, do pós-almoço, ou a cervejinha do churrasco em família. E aí seria, no mínimo, moralista de nossa parte considerar que isso não é uma parte importante. As substâncias que mudam o estado mental das pessoas é parte da sociabilidade humana desde milênios atrás. Quer os moralistas queiram, quer não. A maconha, por exemplo, é usada há mais de 10 mil anos. Então, assim, não é seu tio do Zap querer proibir que vai mudar alguma coisa. Portanto, entender a dimensão social das adicções não é entender o fenômeno adictivo pela base do determinismo social, não é disso que a gente está falando. É sim entender que as adicções existem nas relações sociais humanas, independente do nosso vontade, independente do nosso desejo. Quer dizer, do desejo mais ou menos, mas assim, vai tá lá. Na década de 60, a gente teve um experimento clássico, que colocou ratos em gaiolas individuais. Nelas, os ratos tinham a opção de ou tomar água, ou tomar uma água batizada, uma água que continha substâncias psicoativas. Acho que era heroína, não tenho muita certeza. Resultado do experimento, os ratos abusaram da água contaminada, da água, né, batizada ali assim, e muitos ratos acabaram morrendo, né? Eles consumiram até óbito. Porém, na década seguinte, um outro experimento que se tornou ainda mais importante refez esse, e de uma forma muito melhor, inclusive. Ele pegou e manteve um grupo de ratos de novo em gaiolas individuais, mas esse era o grupo controle. Além do grupo controle, colocou outros ratos em uma gaiola coletiva, uma gaiola compartilhada. Essa gaiola, pelas suas características, acabou recebendo o nome de parque, então o experimento ficou conhecido como o Parque dos Ratos. Nele, então, os ratos poderiam sociabilizar, poderiam brincar entre si, girar naquela rodinha, podiam transar, podiam conviver em sociabilidade. Para a surpresa de ninguém, nesse segundo experimento, os ratos que podiam sociabilizar entre si fizeram 19 vezes menos uso de substâncias do que os ratos isolados. Eu vou repetir, 19 vezes menos. O ser humano é um ser social. O liberalismo tenta nos isolar nessas gaiolas. Então, muitas vezes, se o problema está no âmbito social, é também no âmbito social que vai estar a solução. A última dimensão é a psicológica. Aqui a gente vai entender no lugar de que o objeto adictivo está funcionando. Ele funciona para substituir o quê? E, gente, a explicação vai ser bastante simplificada, tá? Eu tô falando aqui para não psicólogos e eu tentei não complicar demais as coisas. Então, muitos exemplos, linguagem simplificada, não me crucifiquem. É a percepção de que algo precisa ser melhorado, de que de alguma forma isso vai preencher algum vazio interno nosso, que nós nos movemos em direção às coisas. Se eu não acho que trabalhar vai trazer dinheiro para que eu me alimente, portanto, resolver um problema interno que é a fome, eu não vou gastar energia para ir trabalhar para nada. E com as coisas prazerosas é do mesmo jeito. Se eu não acho que jogar um CSGO vai me trazer um prazer que vai ser legal, que eu vou ficar pelo menos mais animado, não tem por que eu gastar energia com isso. A não ser que pareça existir uma suposição de que uma atividade aleatória X vai preencher um vazio Y, sendo que X e Y não estão relacionados. Calma. Vamos lá, não é tão complicado quanto parece. Vou trazer um exemplo para ilustrar, tá? De novo, é um exemplo, gente. Digamos que eu seja um sujeito que cresceu, sei lá, achando que meus pais davam mais atenção para uma irmã mais nova. Eu cresci com essa percepção de falta de atenção. De novo, tá? E outra coisa, percepção não quer dizer que a coisa aconteceu, quer dizer que eu, enquanto sujeito, experienciei a situação dessa forma. Não estamos falando de culpa dos pais, não estamos falando de realidade material nesse caso. Eu estou sugerindo nesse exemplo que esse sujeito experienciou esse crescer neste ambiente dessa forma. Acontece sempre assim? Não. Exemplo. É um exemplo. Beleza, nesse exemplo ainda, digamos que quando esse sujeito enche a cara, ele bebe, ele se sente mais confiante e deixa de se sentir inseguro,
Portanto, preenche essa falta de segurança que esse crescimento proporcionou. Ou, quando esse cara joga, ele acha que se ele ganhar, ele vai ser reconhecido como o bonzão, e isso vai fazer ele se sentir vingado frente à irmã. Ou que ele busca no relacionamento com uma namorada que ela complete essa falta de afeto e de carinho que ele achava que devia receber na relação com a mãe. Independente da situação, a gente está falando aqui de uma promessa de completude que o objeto adictivo vai desempenhar. Então ele vai prometer completar uma coisa, mas é uma coisa da qual ele não está relacionado, ele não tem relação direta com o problema em si que criou a geração de falta. Tá? A relação é simbólica, ela é fantasiosa. Se atribuiu ao objeto adictivo uma função que é inadequada com as suas condições. Sendo inadequada, o sujeito vai viver um processo de frustração repetidamente, incansavelmente. Isso. Em termos mais simples, o vício parece preencher algum vazio interno, mas a promessa é falsa. Isso gera uma frustração e o ciclo continua girando. Beleza, 3 dimensões. Isso quer dizer que para um sujeito vai ser uma dimensão ou a outra que vai estar acontecendo? Para cada objeto adictivo vai ser uma delas que vai rolar? Não exatamente. Claro, o crack, por exemplo, tem um potencial maior de provocar uma adicção química do que jogar Candy Crush. Mas a gente pode dizer que vai ser sempre assim? Não, porque depende de como o sujeito equaliza todo o fenômeno adictivo. E em terapia é isso que a gente faz. A gente vai estudar e a gente vai entender, vai mapear como tá rolando essa dinâmica das necessidades criadas, das neonecessidades versus os desejos. Ou mesmo como tá estruturada essa relação entre a pessoa e os seus prazeres. Existem muitos espaços que usam da religião para tratar as adicções. Isso funciona? Se o trabalho é feito com seriedade, com acompanhamento terapêutico, acompanhamento social, não tem por que não funcionar. O problema é quando se usa a falta do sujeito para que ele preencha essa falta com alguma religião ou com alguma forma de substituir a adicção por alguma coisa pela adicção naquele espaço religioso ou de outras formas. Trocar o objeto adictivo pela Bíblia, por exemplo. Beleza, possivelmente uma pessoa que faz esse tipo de substituição vai ter um novo vício menos autodestrutivo. Show, isso precisa ser considerado. Porém, precisamos entender que o que aconteceu ali foi uma substituição. O sujeito nunca saiu do lugar de objeto, ele só se tornou objeto de outros. Não foi desenvolvido autonomia. Tá, o que se sugere então? Não tenha dúvida, só existe uma forma de lidar com o problema de adicção. Redução de danos. Redução de danos é cientificamente comprovada como a única forma sem o viés moralista de trabalhar com isso. Como se faz redução de dano? Pergunte ao seu terapeuta. Afinal de contas, é em terapia que a gente vai fazer isso. Lembrando, a ideia também não é criar uma situação de dependência do seu terapeuta, da sua terapeuta. O processo terapêutico vai ser produtivo, vai ser positivo quando ele conseguir gerar autonomia no sujeito nele envolvido. É isso aí, lembre-se de seguir o canal, de se inscrever, de curtir, de comentar, ajudar esse negócio a chegar a lugares independentes. Eu sou o Vene10, muito obrigado, até a próxima. E lembre-se, se você também está doente de Brasil, não está sozinho. Nos vemos no próximo vídeo.